Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é do filme de terror Insaciável. Esse Insaciável tá vindo forte, né? Os filmes de terror estão vindo com muito sucesso. Você teve Backrooms, teve Obsessão e agora estão apostando nesse Insaciável como para ver se vai ser a nova sensação do terror. Eu não sei, é um filme muito interessante. A gente teve várias trends, né, em filmes de terror, né? A gente teve uma trend que fez muito sucesso durante muito tempo, que eram os filmes filmes de terror de jogos, né? Onde você jogava o tabuleiro, jogava o Yuja, e aí era possuído, amaldiçoado. Depois a gente teve muitos filmes de terror onde o monstro é o trauma, né? O trauma é o monstro, onde a pessoa está sendo assombrada, não sei o quê, e aí você descobre que o monstro, coisa na verdade, é o trauma geracional, o trauma de família. E agora a gente está vindo numa vibe de terror, terror corporal, né? O terror de dieta, o terror, a cultura tóxica de emagrecimento, né? Você teve A Substância, você teve até um filme que eu fiz resenha, que é que é aquele O Segredo Obscuro, né? E agora você tem o Insaciável. O Insaciável, eu até fiquei surpreso quando eu descobri o nome da diretora. É Natalie Erika James. É uma boa diretora. Ela fez 2 filmes antes. Ela fez o Relíquia Macabra, que é de 2020. E aí o Relíquia Macabra, ele entra nesse tema do o trauma é o monstro, né? Que mostra essas 3 gerações de mulheres, né? A avó, a mãe, a filha já adulta, e elas lidando com essa coisa. E você vê que ali o monstro, na verdade, é algum trauma ali passado de geração para geração. E ela fez outro filme que esse filme já não foi tão interessante, mas é um filme difícil, que foi o Apartamento 7A. Esse Apartamento 7A, ele é uma espécie de spin-off prequel do Bebê de Rosemary, que aí é uma dançarina, né, com dificuldade financeira, que vai ficar nesse apartamento chamado, que é o 7A no prédio, que é o apartamento que depois, mas só que ela tá no prédio da família, do casal do Bebê de Rosemary, só que ela tá antes, então tipo como se fosse uma prequel, como se dá a entender que já tinha coisas assombrando aquele prédio, aquele apartamento antes dela ir. E aí rola até uma conexão, porque essa é uma personagem que aparece no começo ali do Bebê de Rosemary, aconteceu com ela, então tem essa conexão assim. Mas o Apartamento 7A é até estrelado pela Julia Garner, a ótima Julia Garner que fez Ozarks. Mas enfim, a Natalie, ela fez esses 2 filmes. E aí ela vem para o Insaciável, que está mais próximo dela, né? A história é mais próximo dela, da família dela, que o pai dela também lidou com essa coisa de perda de peso, né? Lidar com a própria imagem e tudo mais. O filme é estrelado pela Midori Francis. A Midori, ela fez uma ótima atriz e ela estava recentemente naquela série de TV A Vida Sexual das Universitárias, uma comédia, né, muito legalzinha. E aí a gente vai para o Insaciável. O que acontece no Insaciável? Ela é uma estudante de medicina e ela está acima do peso, né? E aí ela tem aquela coisa, por exemplo, a mãe dela é super em forma, não que a mãe dela pressione ela nem nada, mas ela tem essa pressão, você vê que ela já começa o filme, você vê que ela tá sempre ali no Instagram, olhando, e aí tem todas aquelas coisas, né? Porque tem aquela coisa de... Porque, por exemplo, tem gente que os influencers, geralmente, né, de Instagram, TikTok, eles vendem coisas que eles não fazem, né? Então, tem aqueles influencers que aparecem bebendo aquele suco horrível, ele faz a mistura, mas ele não bebe, mas ele faz a postagem e tudo mais. Aí você tem situações, por exemplo, isso é uma coisa que eu ouvi, né, de pessoas plus size, que, tipo, não vai deixar de ser plus size porque vai perder
os seguidores, porque ele criou um nicho. Então, se a pessoa emagrecer, então ela faz postagens todas, por um lado, exaltando, mas sem levar em consideração, às vezes, a saúde. Às vezes, por exemplo, é legal, se você tem o seu peso, é legal você se aceitar. Mas tem que ver também a questão da saúde. Nem todo mundo pode ficar com sobrepeso. Você tem que ter a parte de saúde envolvida, né? De saúde, de diabetes, sangue, coração e tudo mais. E alguns influencers, eles ignoram essas coisas. E aí, para a pessoa que está assistindo, fica muito difícil, né? Porque você tem e aí o filme critica um pouco disso. Porque tem a personagem da Midori, ela tá ali, que é a Hana, ela tá ali, ela quer emagrecer. Então ela vê várias pessoas assim, fazendo loucura para emagrecer, e ela vê pessoas assim que estão de acordo com o corpo, mas também, tipo, estão exagerando, tipo, nesse sentido de exaltar uma coisa que esteticamente é ok, mas aí tem que ver a parte de saúde e tudo mais, né? Tem que ver como que é você. Você tá acima do peso, tem todo o impacto no joelho, juntas e tudo mais, pressão, enfim. Então a Hana, ela tem todo esse problema. E aí é legal porque esse filme tem uma coisa que me lembra aquele Sem Limites do Brad Cooper, que no Sem Limites ele tá ali, né, sem criatividade, tá mal, e ele encontra um colega com as pílulas que ajuda ele a usar o cérebro todo, e depois o colega some e ele tem os efeitos colaterais e tudo mais, bababá. Aqui acontece uma coisa parecida, ele encontra um colega, assim, de infância, e não reconhece, porque a garota era super gorda e a garota tá linda. Aí ela fala assim, eu tomei essas pílulas aqui, né, e tudo mais, elas não são aprovadas. Aí dá 2 pílulas pra Hana. A Hana toma e, pô, começa a emagrecer. Ela chega assim, pô, você tem mais? Ela fala assim, putz, eu posso até conseguir, mas é 5 mil cada pílula, tal, não sei o que, sei que lá. A Hana, como ela estuda em medicina, ela vai fazer o teste, porque o que ela pensa? Pô, vou ver o conteúdo, né, o princípio ativo, e vou reproduzir e fazer minhas próprias pílulas. Ela descobre que a pílula, o composto da pílula, são cinzas humanas. E assim, uma coisa interessante do filme é que a Hana é uma personagem inteligente. Ela não é aquele personagem idiota que fica tomando as decisões erradas. Ela é uma personagem inteligente, então ela faz muitas coisas inteligentes, sabe? Apesar de ela ser tomada por uma coisa que foge do controle dela. Enfim, como ela estuda medicina, ela consegue reproduzir as pílulas. Ela começa a tomar as pílulas. Só que as pílulas vêm com esse efeito colateral, né? Ela começa a sentir que não está sozinha nos lugares. E ela começa a ficar com uma fome insaciável. E aí ela percebe, ela vê o reflexo, tipo, ela tá aqui e ela tá vendo o reflexo, e ela vê que tem alguém atrás dela, uma coisa atrás dela. Um espírito que cola nela, que é como se fosse uma representação da fome dela. Então ela tá emagrecendo, mas para manter isso longe dela, ela tem que comer. E ela tem uns blackouts, ela come pra caramba. E aí a vida dela vai indo, ela começa a desenvolver um relacionamento com a outra colega de faculdade que tá fazendo, treinadora, tá fazendo um teste para emagrecer e tudo mais. E ela tá treinando, então elas têm esse relacionamento. E aí o filme no meio, eu vou ser sincero, o filme dá uma arrastada, porque o filme tem uma repetição de rotina. Ele fica repetindo, tipo assim, a Hana tomando coisa, emagrecendo, malhando pra caramba, tendo aquela química com essa colega que ela tá afim, tá se pegando, e aí comendo pra caramba, tendo os blackouts, comendo, e fica nisso, e ela investigando a pílula, investigando a origem da pílula e tudo mais. Obviamente, chega um momento que as coisas saem do controle, o que ela está fazendo não está funcionando, e ela começa a ter, como ela é inteligente, ela começa a tentar fazer uma maneira de acabar com essa maldição e tudo mais. E aí as pessoas na vida dela começam a sofrer por conta dessa coisa, dessa assombração e tudo mais. Começa a afetar ela e as pessoas ao redor dela. E aí isso caminha para o final, que é o final assim, até um pouco... assim, não é um final previsível, né?
E o final, eu vou te falar, é um soco no estômago. Assim, não vou dizer que é imprevisível, porque dentro do que tá acontecendo, você vai ver, você vai assim, ah, meu Deus, vai acontecer isso. Entendeu? Eu só acho, assim, é um bom final. É um bom final, assim, é um final escroto. É um final daquele que é o tipo de final que você sai e você fica conversando sobre ele. Você vai conversar, vai ficar pensando nele depois, né? Fala, caraca, que merda, hein? Eu só acho que o filme tem uma boa mensagem, tem uma ideia ali, mas eu acho que ele se arrasta, se perde um pouco, né? Eu não acho que ele vai alcançar ter aquela conversação que o Obsessão gerou, sabe? Obsessão, Backrooms, né? Mas eu acho que assim, um bom filme, que é um filme de terror, mas ele não tem jump scares, ele não a diretora ela foi até corajosa que ela quis trabalhar mais o trauma, esses temas, do que o terror, né? O filme funciona sem o terror, por causa dessa coisa, da cultura de emagrecimento, as redes sociais, a pressão social, perda de peso, tem tudo isso que é trabalhado no filme. E o terror, então se você vai pelo terror, ele tá lá, mas não é em primeiro plano, sabe? Não é um filme assustador. Agora, realmente, tem umas coisas assim, porque imagina, você tem uma coisa aqui, e aí você tá no espelho aqui, porque ela pegava assim, ela pega a colher, bota assim, e aí ela consegue ver o negócio ali do lado dele. Entendeu? Imagina. É, tá ligado? Então, assim, é um filme interessante. Eu sei que os fãs de terror são fiéis, eles são, né? Tudo que sai de terror a galera quer, a gente quer ver, quer dar uma checada. Então, esse é um filme bem interessante, vai passar no cinema. E aí você pode checar, você vê o trailer, mas é aquela coisa, é um filme, é um horror corporal, mas também é um horror onde o monstro é o trauma, né? Tem essas coisas assim. Então fica a dica, Insaciável. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.